Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 6. Na última parte, faremos desse sermão. Nós já trabalhamos 4 pontos aqui do capítulo 6. Hoje, se o Senhor nos permitir, finalizaremos com os últimos 2. Apocalipse capítulo 6. Convido você a relembrar comigo a leitura aí do capítulo 6, os 17 versos. Nos diz assim, pois, a palavra do Senhor. Ouvi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos teu nome pela tua palavra, e nesse instante clamamos para que através do teu Santo Espírito o Senhor nos ilumine, fale ao nosso coração e nos prepare, ó Deus, para sermos achados em fidelidade a Ti, em piedade, crescendo em graça e conhecimento no dia que o Senhor retornar. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, para que juntos possamos, edificados, nos fortalecermos por meio da Tua palavra,
É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós que estamos estudando juntos e acompanhando os sermões aqui em Apocalipse, sabemos que o texto revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo tem como objetivo fortalecer a sua vida e a minha vida como parte da igreja. O objetivo do livro de Apocalipse não é trazer temor ao coração de ninguém, mas é trazer segurança, em especial aos crentes. Porém, ele é dividido em sessões. E nós já vimos que a primeira sessão, que vai do capítulo 2, 3, ele trata sobre o que o próprio Cristo espera da igreja durante esse período de espera até o seu retorno. Desde a sua vinda até o retorno, onde ele trata das 7 cartas às 7 igrejas. Depois, ou melhor, dentro desse período, ele chama a atenção da igreja de 3 perigos. O primeiro perigo, quanto ao desânimo por causa da perseguição que sofreríamos. O segundo perigo da igreja era em relação às heresias que entrariam sorrateiramente e até mesmo de um modo intenso na vida da igreja, conduzindo muitos ao martírio e ao erro espiritual. E o terceiro ponto, quanto à apatia espiritual. A ideia de também o desânimo e a morte espiritual. Então, esses 3 perigos. Depois, abrindo a segunda sessão, capítulo 4, ele nos fala a respeito de Deus como o Criador Supremo, que está no controle, acima de tudo e de todos. Ele é, o que há e o que há de vir. Depois vimos que Jesus, explicando por que Jesus foi assunto ao céu, por que Cristo ressuscitado não ficou aqui, reinando aqui, mas mostra ele recebendo autoridade no céu, como toda a promessa do Antigo Testamento apontava, e assumindo, portanto, o local de autoridade no céu, ele toma o livro selado, que previa todas as situações destinadas a acontecer nesse mundo. Então Jesus reina hoje, já está no trono, ele recebe a autoridade no céu e na terra, autoridade redentiva, e por isso então, ele como o único que foi achado no céu, na terra, debaixo da terra, digno de tomar o livro, de abrir o livro selado, começa então a abrir esses selos. E é disso que trata o capítulo 6 e 7. O capítulo 6, focando os 6 primeiros selos, nos mostra aí, então, os eventos que estavam determinados pelo próprio Deus antes da fundação do mundo e que acabariam, então, sendo aplicados a partir desse momento que Cristo foi assunto aos céus, explicando-nos por que nós sofremos, por que passamos por adversidades. Se Jesus já venceu, se Jesus é o Rei, se Deus é o Deus soberano, por que passamos por tudo isso? E a explicação é que justamente tudo isso faz parte do plano soberano de Deus para toda a humanidade. Para gerar no coração do crente maior dependência de Deus e gerar no coração do ímpio, ou na vida do ímpio, maior murmuração e maior culpa diante do dia da grande ira do Senhor. Tratamos isso já nesses últimos 2 domingos, e falando sobre o tema, os eventos no mundo determinados com a abertura dos selos, já trabalhamos com 4 eventos. O primeiro evento refere-se ao alcance e à vitória do Evangelho. Aquele que sai vencendo para vencer, que recebe um arco que aponta para essa ideia da distância, de alcançar longas distâncias, que recebe uma coroa num cavalo branco, que aponta então para alguém que é vitorioso. Esse elemento não pode ser aplicado nem a Satanás, nem ao próprio Cristo, porque Cristo é o Cordeiro que está abrindo os selos, e nem Satanás, porque Satanás, nós sabemos, já foi derrotado na cruz. Então não sai para vencer mais nada. Na verdade, ele sai derrotado para perder. E é assim que a palavra de Deus nos apresenta. Então o primeiro evento com abertura é que agora o Evangelho é anunciado às nações, onde Satanás, preso, não pode mais enganar as nações, nem seduzi-las, e é por isso que o Evangelho avança. E chegou até a sua vida, chegou até a minha vida. Lembrando que até o momento do ministério terreno de Jesus, a salvação era basicamente restrita
ao povo de Israel, ao povo judeu. E após Cristo, esse evangelho começa a ser pregado, disseminado em todo o mundo. Então, o primeiro grande evento com a abertura dos selos é o avanço, né, e a vitória do evangelho, porque o evangelho nunca volta perdendo. Seja na condenação de alguém, ou seja na conversão de alguém, o evangelho cumpre com o seu propósito. O segundo evento que nós vimos, já estudamos, com a abertura do selo, o segundo selo abre uma reação a essa vitória do evangelho. Enquanto os crentes começam a pregar o evangelho, e esse evangelho começa a alcançar os eleitos de Deus, em consequência disso, o mundo persegue a igreja. Então a perseguição e o ódio aos discípulos de Cristo. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que o mundo, da mesma forma que o odiou, odiaria todos aqueles que querem servi-lo. O apóstolo Paulo já nos chama essa atenção há muito tempo, dizendo que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Portanto, o segundo selo aí, o segundo evento mundial é a perseguição e o ódio aos cristãos, aos discípulos de Cristo. Perdão. O terceiro evento, irmãos, que nós já estudamos, é que ainda nessa perseguição aos cristãos, os crentes teriam dificuldades não só quanto à perseguição de ódio, mas também às privações econômicas neste mundo. O espólio de bens e as crises econômicas viriam de um modo específico, mais duramente, é lógico que isso acontece no mundo todo, mas de um modo mais duro sobre a vida dos crentes. É assim que diz o terceiro selo, que é aquele cavaleiro que tem a balança na mão, e que é dito que nesse período, para os mais pobres, ficaria muito mais difícil. O quilo do trigo seria o custo de um dia de trabalho, e 3 quilos de cevada, que seria o alimento mais simples, custaria também o mesmo dia de trabalho. Enquanto que os ricos seriam preservados, né? E aí nós fizemos uma conexão com a passagem mais à frente de Apocalipse sobre a fidelidade do crente em glorificar a Deus em todas as áreas da vida. E quando nós assumimos esse compromisso com Deus, diz a palavra do Senhor que nós então seremos impedidos de comprar e vender. O mundo será tão corrupto, irmãos. As questões comerciais, mercantis, serão todas manipuladas de uma maneira tão perniciosa que a cada dia ficará mais difícil para o crente tratar das questões comerciais. O mundo está tão envolto nas práticas ilícitas que quando você quiser fazer as coisas certas, o próprio sistema muitas vezes vai tentar te impedir. E aí quando você assume um compromisso com Cristo, você vai receber uma consequência disso. Por isso, o terceiro evento é justamente isso. Não é à toa que quando você olha para a igreja de um modo geral, os cristãos ainda é o grupo mais perseguido de toda a história. E uma das áreas que os nossos irmãos da igreja perseguidos têm sofrido é justamente isso. Perder todos os seus bens, perder o seu trabalho porque se converteram a Cristo num país muçulmano, ou perder as suas casas porque foi colocado fogo, ou ter que abandonar as suas casas e tornar aí um forasteiro, justamente porque um grupo radical não permite que você viva naquela determinada região do país. É só você pesquisar um pouquinho sobre o Sudão do Sul, sobre um pouquinho da Nigéria, sobre um pouquinho de alguns países na Ásia. Você verá o quão número de cristãos tem sido perseguido nesse mundo e o quanto financeiramente esses irmãos têm sido alvo de espólios de bens e de crises econômicas. E a igreja, acho que está assistindo isso, em especial a igreja do Ocidente, como se isso não existisse, né? O problema aqui, olhando lá para a primeira parte de Apocalipse, né? A heresia, a apatia ou a perseguição, talvez nós não estejamos sofrendo com perseguição como os nossos irmãos lá da África e Ásia sofrem. O problema aqui talvez seja o liberalismo teológico que tem entrado nas igrejas, né?
e a apatia espiritual daqueles que têm uma doutrina sólida. Perseguição nós não sofremos, nós temos liberdade de vir a casa. Só que nós olhamos para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos como se eles não fizessem parte do corpo de Cristo. Irmãos, nós somos um e só corpo de Cristo. E se nós não estamos sendo perseguidos, parte da igreja do Senhor o está. É isso que trata o terceiro evento mundial aí. O quarto é que, com a abertura do quarto selo, viria sofrimento e morte sobre todos os homens. É óbvio que agora aqui, a partir do quarto selo, o foco não é mais sobre os cristãos, mas é sobre todos os homens, e mais especificamente talvez ao ímpio, porque está falando que o inferno está acompanhando esse cavaleiro. Está falando das pessoas, ou do alvo desse cavaleiro, da morte, que serão mortos aqui, nesse contexto, o inferno está acompanhando. Então são pessoas que morrem para ir para onde? O inferno. Enquanto no terceiro selo, você vê as privações econômicas, e no segundo selo, a morte, a violência, a perseguição, não trata do inferno e aponta aquilo que depois o quinto selo vai falar, daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então nós temos uma distinção aqui. O quarto selo, portanto, no capítulo 6 aqui, vai falar da morte daqueles que vão para o inferno. É lógico que tem muito crente que vai sofrer também nesse evento, mas o foco maior é esse. 25% da terra, né? 1/4 dos homens serão mortos. A espada, guerras, fome, mortandade, aí entre as pandemias e todos os sofrimentos, e também das catástrofes naturais, que aqui é simbolizada pelo termo por meio das feras da terra. Situações, acidentes que acontecem aí. Nós paramos aqui na semana passada. Hoje, nós vamos entrar então no quinto evento mundial, do que está acontecendo no mundo, enquanto Cristo está lá abrindo os selos. Então, acompanhe novamente comigo aí a leitura do verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar, e esse altar já foi dito nos capítulos anteriores, que é um altar celeste, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do quê? O que está escrito aí? Por causa da palavra de Deus, então refere-se aos irmãos do Antigo Testamento, e por causa do quê? Do testemunho que sustentava, ou do testemunho de Jesus, como é dito no primeiro capítulo, referindo-se aos crentes do Novo Testamento. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, ou seja, daqueles que nos perseguiram e nos mataram. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, que aqui é símbolo de acolhimento, de pureza e de tudo mais, e lhes disseram que tem um pouco de paciência. Repouse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de quem? Dos conservos, de todos os crentes em Cristo que vão morrer. E não só dos crentes de um modo geral, mas se complete o número de quem? Dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vai ter muitos cristãos morrendo até o dia final, irmãos, fruto da perseguição iniciada aí com a abertura do segundo selo. Você fala, mas por que Deus permite que os nossos irmãos africanos, lá da Ásia, estão sendo perseguidos e mortos pelo Boko Haram, pelos jihadistas muçulmanos? Por que está acontecendo? Está tudo dentro do script de Deus. Está tudo dentro do plano, irmãos. E até aqueles que vão morrer por causa do nome de Cristo, aqueles que vão morrer por causa da palavra e por causa do testemunho que sustenta, esse número já está contado. E pode ser que você esteja nessa lista. Gostoso da igreja presbiteriana é que ninguém manifesta enquanto está pregando. Se era igreja pentecostal, na hora que você fala Jesus vai voltar, todo mundo vai. Glória a Deus. Na hora que você fala, ó, você pode estar na lista dos mártires cristãos, aí ninguém fala nada. Mas se você estiver, irmãos, não tem jeito. Vai ter que completar o número.
Então o que Jesus já disse para você é o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só que o cristianismo contemporâneo não gosta muito de falar desse negócio porque não é nem um pouco motivacional. Mas é a verdade bíblica. Tudo bem? Muitos já morreram em Cristo. Então, o quinto evento aí, né, que está acontecendo tudo junto e misturado, tá, meu irmão? Não são cronológicos, como alguns pensam. A abertura do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto selo já está acontecendo tudo junto. Até o quinto selo é isso que acontece. O evangelho está vencendo, saiu vencendo para vencer. Enquanto isso, a perseguição está acontecendo. Os crentes estão sendo martirizados. As crises, os espólios dos cristãos estão acontecendo no mundo. E anjos que o Senhor permitiu estão trazendo morte sobre todos os homens, como inclusive nós vamos ver mais para frente, como uma trombeta de Deus para os ímpios. 25% deles. 25% daqueles que buscam perseguir a igreja. E, dentro desse momento, os crentes que estão morrendo, segundo as Escrituras, o corpo vai para a terra, aguardando o dia da ressurreição, mas a alma ou o espírito, porque são sinônimos na Bíblia, vão até a presença de Deus, ao seio de Abraão. E é dessas almas que nós estamos falando, aquelas que estão aqui diante do altar de Deus e chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, até quando? O Senhor não julga, o Senhor não vai aplicar aqui a justiça sobre aqueles que nos mataram. É disso que vai tratar o quinto selo, que é o cumprimento do número dos eleitos e o cumprimento do número dos mártires. O apóstolo Pedro, como nós lemos na nossa liturgia, já havia respondido que Deus não está atrasado e nem está demorando. Mas tudo está debaixo desse script, tudo está debaixo desse propósito do cumprimento da eleição. Nós lemos lá com o presbítero do 2 Pedro 3, no início, que muitos estavam julgando que Deus estava demorando. Mas ele diz: gente, não se esqueça, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E ele não retarda a sua promessa, muito pelo contrário. Ele quer que o número se complete. Vamos relembrar esse texto aqui, porque eu sei que você tem um problema de memória muito grande, como a gente fala na escola dominical. Então vamos recordar aqui os versos 8 e 9. Ou mais especificamente o verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Comparando e reforçando com o que diz aqui em Apocalipse 6, o que Deus está esperando é que se complete o número dos conservos, dos eleitos que vão ser alcançados, e que se espere o completar do número dos mártires, aqueles que serão mortos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Então Deus não está atrasado, Deus não está dormindo, Ele simplesmente está aguardando o completar, o cumprimento do número, tanto dos conservos, dos eleitos, serão alcançados, quanto dos que serão mortos, ou dos mártires, que deverão morrer por causa do nome do Senhor. Então, segundo o quinto selo, esse período tem como objetivo cumprir o plano de redenção sobre todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. O outro texto que nós lemos, Efésios 1, 3 a 5. Deus já tem esse número de todos aqueles que serão salvos, já no seu livro determinado, não tem como fugir disso. É nesse sentido, irmãos, que o apóstolo Pedro vai dizer que você tem que aguardar o dia do Senhor e fazer mais o quê? Volta lá. 2 de Pedro, capítulo 3. Ele vai dizer:
partir do verso 10, para que você lembre. É o verso 12 que nós vamos tratar, mas vamos ler a partir do verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Veja a conexão com o Apocalipse, que diz que os montes vão cair, as ilhas vão sumir, o sol vai entrar em eclipse, a lua também, as estrelas vão cair, é pedra caindo na cabeça de todo mundo. É o fim. É isso, Pedro está falando a mesma coisa. Os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 12. Esperando e apressando. Como que eu apresso a vinda do dia de Deus? O número dos eleitos precisa ser completado. Jesus, lá em Mateus 24, diz que o evangelho vai ser pregado em todas as nações, e quando isso acontecer, virá obra missionária, irmãos. Enquanto nós estamos levando a bordoada do segundo cavaleiro, sabemos que o evangelho está saindo, vencendo para vencer. Que os eleitos só serão alcançados por meio da palavra, porque a palavra do Senhor nos diz que a salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Então, enquanto nós anunciamos o evangelho em todos os lugares, né, tanto os confins quanto aqui, porque certamente tem eleitos de Deus aqui em Araraquara que ainda não foram alcançados, nós devemos apressar a vinda do Senhor no sentido de completar a missão que nos foi dada, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de pregar o testemunho, de sustentar o testemunho de Jesus Cristo. Dessa forma nós aguardamos e apressamos a vinda do Senhor. Porque o fim só virá depois que o número dos eleitos e o número dos mártires for cumprido. Deus não está retardando, como diz Pedro. Ele só está esperando que o número se complete. Que aqueles que precisam chegar ao pleno conhecimento, cheguem. E o nosso papel é possível nessa missão, fazendo o quê? Pregando, anunciando, proclamando a palavra do Senhor. Então, nós sabemos que dentro desse plano de redenção, todo sobre aqueles que foram escolhidos, nós podemos apressar, de certa forma, quando cumprimos a vontade do Senhor. Vimos que o sofrimento e até mesmo o martírio não podem sucumbir o plano redentivo de Deus. E é assim que a igreja tem feito, irmãos. A igreja tem sido perseguida, tem sido ameaçada duramente, e nem por isso o evangelho deixou de sair vencendo para vencer. Não é à toa que em países que têm maior perseguição, você vê o evangelho crescendo. E em países que não há perseguição nenhuma, as igrejas estão morrendo. Mas estão morrendo muitas vezes porque não estão sendo fiéis. Veja, já disse aqui, não é a perseguição que torna a igreja mais fiel. Quanto mais fiel a igreja for, aí mais teremos perseguição. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não é o contrário, você será perseguido para viver piedosamente em Cristo. É a partir do momento que você assume o compromisso de viver piedosamente em Cristo que isso vai gerar uma reação dos ímpios que vão te perseguir. A igreja, ela precisa ser encontrada fiel. Esperando, apressando. De que modo? De um modo irrepreensível, imaculado, piedade, crescendo em graça e conhecimento, sendo irrepreensível na presença do Senhor. Quanto mais aparentemente demora, mais eu tenho que me consagrar. Dentro desse propósito dos eventos que Deus
preparou para o mundo e que Cristo está lá no desatar dos selos, apontam para o fato de haver um crescimento de consagração na minha vida. Você precisa ser um crente melhor hoje do que você foi ontem. E amanhã você precisa ser um crente melhor do que você foi hoje. É crescer na graça e no conhecimento, agindo em santidade, em piedade, em novidade de vida. Até Cristo voltar. Nós falamos no ano de 2024 inteiro sobre a perseverança. E vimos que um dos textos mostra que a corrida da carreira cristã, ela precisa ser constante. Essa vida de oscilação na fé não condiz com o verdadeiro crente. Gente que um dia está bem com Deus, outro dia já não está bem, um dia está animado, outro dia já não está desanimado. Irmãos, as circunstâncias não são os fatores que devem nos conduzir em fidelidade ao Senhor. A circunstância muda toda hora. A minha fidelidade ao Senhor está firmada nas promessas dele. E essa não muda. Mesmo que dê tudo errado na minha vida. Quando você olha para Abacuque, quando você olha para Jó, quando você olha para séries de personagens bíblicos que tiveram as suas vidas alvo de um monte de situações adversas, olhamos para a vida dos próprios apóstolos, que morreram praticamente todos, perseguidos. Ninguém deixou, mas se fortalecer na fé. As circunstâncias não determinam a sua fidelidade. Pode dar tudo errado na sua vida, mas se você é um verdadeiro crente, um verdadeiro discípulo de Cristo, você vai sustentar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, mesmo que tudo esteja dando errado. E até o fim. Até o fim. Olhando ainda para esse quinto ponto, nós vemos que desse evento do mundo, o cumprimento do número dos eleitos dos mártires, irmãos. Aqui, nós somos confortados com o registro de que os cristãos que já haviam sido perseguidos e mortos, as suas almas se encontram na presença de Deus, diante do trono, já consolados, supridos, de modo que aguardasse o tempo previsto e determinado. O fato deles receberem uma vestimenta branca aponta para esse acolhimento. Eles não estão lá jogados de qualquer forma ou simplesmente esquecidos, mas estão amparados por aquele que nos sustenta, nos guarda e nos conforta e consola. Essa é a nossa esperança. Apocalipse vai nos dar essa esperança de que se eu morrer hoje, estarei sendo agregado aos conservos. E se eu for mártir hoje, também serei agregado aos conservos. Para estar ali, acolhido pelo Senhor, aguardando o dia da ira. E segundo o capítulo 7, nós vamos estudar semana que vem, se Deus permitir, tendo a possibilidade de me suster diante dele. Porque somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, receberam essa nova vestimenta, é que pode estar de pé diante do Cordeiro. A pergunta final do capítulo 6 é, quem pode se suster diante da ira do Cordeiro? E o 7 vai responder, aqueles que estão em Cristo podem. Isso traz conforto para nós. Ou seja, até se completar o número dos demais cristãos, o número dos mártires, eu preciso estar aqui firme e forte. Tudo segundo o script de Deus, segundo o propósito eterno, preparando tudo para a abertura do sexto. Esse sexto ainda não aconteceu. Porque o sexto selo aponta para quê? Veja aí, volte lá para Apocalipse. Você que está em Pedro, vai lá para Apocalipse capítulo 6. O sexto selo vai tratar do dia da ira daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Chegou o grande dia da ira deles. O sexto selo é o selo que trata do dia final. E esse é o último evento aí mundial, né? A chegada do dia final. Na sequência, então, apresentada pelos selos,
que só puderam ser abertos pelo Cordeiro que venceu, somos apresentados à história que precisa ser completada. Eventos que, segundo a vontade soberana do Deus triuno, precisam ser aplicadas para preparar esse ápice para a chegada do juízo. O sexto selo trata, portanto, desse juízo final, onde ninguém ficará de fora. O último evento não passará desapercebido por ninguém. Veja a relação que é apresentada aqui. Nós vemos aí, primeiro, que haverá um estrondo. O que diz o verso 12? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Jesus vai dizer, irmãos, que esse dia vai ser um negócio tão absurdo, que é uma sequência de eventos, né? Não é instantâneo, não. Quando fala abrir e fechar de olhos, ele está se referindo a um período específico das festividades do povo judeu. Mas não é, você piscou o olho, estou no céu, já aconteceu tudo, nossa, nem vi. Não é isso. Porque o evento do juízo final vai ser percebido por todo mundo. É um evento grande. Não é instantâneo, como alguns pregam. Mas lá diz que no abrir e fechar de olhos, tudo vai acontecer. Abrir e fechar de olhos refere-se ao início de uma festa que nós já estudamos e que aponta para a chegada do Cordeiro. A vinda do Senhor será vista desde o Oriente até o Ocidente. Os homens temerão e tremerão nesse dia. Haverá um grande terremoto. Imagine a situação. Você que gosta de assistir filme. Nós assistimos um filme recentemente, eu nem lembro o nome lá. Do terremoto lá na Califórnia. Aquilo lá vai ser fichinha. Aquilo lá foi um saculejar. Não ficou um prédio de pé. Foi um saculejar. Jesus vai dizer que vem maremoto, vem tsunami. Você não vai ter como passar desapercebido. Você não vai estar em casa lá. A Vera não vai estar lá dentro da casa dela fazendo café. E de repente sair às 6 horas da tarde para falar oi para a Erli. Falei assim, nossa, acabou tudo. Não. Todo mundo vai sentir. É um estrondo grandioso. Veja aí, grande terremoto. Vai haver um grande eclipse solar. O Sol se tornou negro. A Lua vai ter um eclipse lunar. Lembra quando tem o eclipse lunar, fica vermelha? É chamado Lua de sangue, por causa disso. Então veja, nós estamos falando aqui não do evento instantâneo, mas tanto é horário do Sol, mas o Sol está negro. É horário da Lua, mas a Lua está vermelha. E terremoto acontecendo em todo lugar. As estrelas do céu cairão pela terra. Na passagem paralela que diz sobre a saraivada, é caindo pedras, irmãos. A mais leve, na faixa de 40 a 50 quilos. Que é uma pedra de saraivada que nós estamos esperando. Sabe aquela chuva de granizo que tem aí? Que às vezes lá fura telha, eternite, com aquelas pedrinhas de tamanho de azeitona. É pedrinha de 50 quilos que nós estamos falando. Que caiu na sua cabeça já era. O seu carro novo vai cair no meio dele, já era. É assim que Apocalipse apresenta. Vai dar para alguém não perceber essa situação? Você está em casa, de repente, bum, um saco de cimento caiu do seu lado. 50 quilos. Vai dar para você falar assim, não nem percebi. Choveu, eu não vi. Não, todo mundo vai ver. O que mais? As estrelas então caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Terremoto, maremoto, tsunami. Uma catástrofe mundial.
Ou como Pedro vai dizer, todos os elementos se desfarão. É a chegada do dia final. O que mais que ele trata aí? Aí ele diz, como ninguém vai passar desapercebido, o verso 15. Presta atenção aqui, ó. Reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre. Você sabe que 7 na Bíblia aponta para a totalidade. Ele faz aqui 7 citações para dizer, não vai ter ninguém que não vai aperceber-se disso. Um outro exemplo aqui de totalidade está no texto anterior. Veja aqui, ó, comigo. Verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Terremoto vai acontecer na onde? Em Marte? Não, Terra. O Sol, a Lua, as estrelas. Verso 14. O céu, os montes e as ilhas. 7. Por quê? Para apontar que é totalidade. Ninguém vai passar desapercebido. Todo mundo vai ver. É um evento que não tem como passar desapercebido. E vai ser terrível para o ímpio, ao ponto dele procurar se esconder na caverna e falar para as montanhas e os rochedos, me esmague, caia sobre mim, porque, olha, cair na mão de um Deus irado vai ser muito pior. É no dia que nós cantamos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Irmãos, eu sei que todo o contexto dos nossos dias tem conduzido você a ouvir esse tipo de mensagem e falar, isso é história para boi dormir. Mas não se esqueça que Deus já deu uns testes drives na história. E todos os sinais que precedem o dia final são trombetas de Deus para ver se você acorda. O dilúvio é comprovado cientificamente, já aconteceu. Sodoma e Gomorra também. As guerras durante a história da humanidade. E mais especificamente depois de Cristo, todas essas tragédias, e a mais recente, talvez a pandemia, são sinais e trombetas de Deus para que você entenda que da mesma forma que Ele cumpriu rigorosamente com as promessas do envio de Jesus e da vitória de Cristo na cruz, Ele vai cumprir rigorosamente com as promessas para a chegada do dia final. O ímpio ouve isso e aumenta a sua impiedade. O crente deveria ouvir isso e aumentar a sua consagração para pregar o Evangelho, para aguardar e apressar a vinda do Senhor. O sexto selo trata, portanto, do juízo final, onde ninguém ficará de fora. O último evento não passará desapercebido por ninguém. Na Revelação, ou seja, no Apocalipse, é a primeira vez que nós temos aqui a descrição do juízo. Como eu já citei para você, terra com um grande terremoto, o cosmos, né? Sol, lua, estrelas, os mares, oceanos, as ilhas, montes e ilhas, tudo isso aponta para a totalidade. E indicam que todos serão alvos, sejam reis, sejam os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, o escravo e todo livre. Ninguém ficará de fora do juízo final. Até os crentes. Só que a diferença é que como fomos justificados em Cristo, no nosso juízo, nós temos aquele que pagou a dívida.
No caso dos ímpios, não. Tais homens, os ímpios, tentarão fugir da ira de Deus e do Cordeiro. Mas o final do capítulo 6 diz: quem é que pode suster-se? Ou seja, ninguém pode se sustentar. Ninguém pode suster-se por si só. E assim, o texto sagrado aponta para aquilo que acontecerá nesse último dia, o dia da ira, daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Concluindo, irmãos, nós olhamos para o capítulo 6 e sabemos que ainda não chegamos ao fim. Como você bem se lembra, o livro selado tem quantos selos? 7 selos. E é justamente esse último selo que vai ser apresentado aqui no capítulo 7. Ainda temos a resposta, no capítulo 7, sobre o que acontecerá aos crentes, aqueles que perseveraram ou preservam a palavra de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. Um paralelo que aprofunda um pouco mais sobre a vida do discípulo e dos propósitos de Deus sobre eles, enquanto passamos pelo período determinado com a abertura dos selos. Já fomos apresentados aqui para o básico, para entendermos que seremos odiados e perseguidos, enquanto anunciamos o Evangelho vencedor. Porém, para o crente existe uma palavra de esperança. Não se esqueça, o próprio Senhor Jesus já havia advertido os seus discípulos dos princípios das dores e da grande tribulação. Ele já nos advertiu quanto à vigilância, quanto à necessidade de continuar servindo a Ele e à obediência ou fidelidade até o fim. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sob a autoridade suprema de Deus, a perseguição, o sofrimento, as privações e até mesmo o martírio não devem ser empecilho para o crente proclamar as virtudes de Deus. Lembre-se, o Evangelho não volta em vão. Ele saiu vencendo para vencer. Ele é perfume de vida para aqueles que são salvos, mas também é perfume de morte para aqueles que se perdem, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios. Os chamados de Deus para os seus não é um chamado para prosperidade, para sucesso, para fama e riqueza nesse mundo. Muito pelo contrário. Como o apóstolo Paulo afirma, lá em Romanos 5, nos gloriamos nas tribulações e aguardamos a glória que há de ser revelada, cientes que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus está no controle de tudo. Cristo, o Cordeiro que venceu, está aplicando cada detalhe sobre o mundo para que a sua ira e justiça sejam manifestas no tempo oportuno, de modo a glorificá-lo eternamente. Portanto, irmãos, não desista, não desanime, não se venda, não se aparte, mas permaneça fiel àquele que é fiel. Por mais difícil que estejam as suas circunstâncias. Se apegue a Deus, se achegue a Deus, espere em Deus, sirva a Deus, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E creia nas promessas que Ele nos deu. E que assim, Ele nos abençoe. Amém?